Bom dia. Pessoal aí atrás, está me ouvindo bem? O GAS é um grupo que me trouxe muita esperança, né, de ver no campo tanta transformação, tantas coisas que a gente acredita sendo colocadas em prática. É um grupo que me ensina todo dia, né, sobre como a gente pode fazer práticas melhores. Então é um prazer imenso estar aqui e poder mostrar um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo. Onde que está o passador de slide? Só queria começar falando que eu sou especialista em solos. As pessoas às vezes me associam com herbicida e eu fico bravo, viu? O que eu trabalho, o que eu busco é como que nós vamos fazer para melhorar a saúde do solo. E a redução do uso de herbicida é muito importante porque se a gente pensar em pesticida, a classe de herbicida responde por mais de 50% daquilo que a gente usa. Então é fundamental fazer a redução do uso desses produtos se a gente quer ter um solo mais saudável. E solo saudável, planta saudável, organismo saudável, né? Esse é o conceito de One Health, saúde única. Nós acabamos de montar em Goiânia o Centro de Excelência em Saúde Única. É um centro totalmente dedicado, né, ao estudo dos impactos dessas moléculas, tanto para o produtor rural, como para as plantas, para o ambiente, né, para o homem, para a saúde humana. Então, é uma visão integrada de saúde. Quando a gente fala em saúde única, a gente está falando da saúde como um todo, né? Eu tive uma experiência interessante que eu pude viver na prática o conceito de saúde única. Eu tive um problema de saúde, né? Fiquei muito mal ano passado e ano anterior, por um problema de intoxicação, ninguém sabe pelo quê. Então, quer dizer, se você está num ambiente contaminado, não tem como você ter saúde. Essa é a ideia, que a gente cada vez mais produza alimentos, né, mais saudáveis, mais que façam bem para o ambiente como um todo, né? Aqui está a nossa sede principal, fica na Emater Goiás, esse é o Cesuagro. Esse projeto ele atende 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então uma importância muito grande aí para colocar o nosso produto num outro patamar no cenário internacional. E aqui a nossa querida Marion Compir, né? Eu escolhi trazer exemplos para vocês de pessoas que estão aqui, que assim depois vocês podem perguntar para eles, né? Como é que é isso, né? E o que ela fala sobre essa agricultura? Ela fala que é uma agricultura mais rentável, né? Onde ela tem um custo menor. E eu acho que esse é o ponto inicial, porque não adianta a gente falar em sustentabilidade ambiental e tudo mais, se o produtor está gastando mais para produzir. Então, é justamente esse o incrível dessa agricultura. O produtor consegue gastar menos, consegue ter um impacto ambiental menor, consegue produzir um ambiente, um alimento mais saudável para a população. Eu não vou me ater, né? Isso aqui são dados do projeto Regenera Cerrado. Vocês vão escutar Paulo Buffon, vão escutar Adriano Cruvinel, eles tenho certeza que eles vão falar sobre essa questão de custo. Então, eu não vou trazer isso agora, né? Mas só para a gente, então, ter aí na cabeça alguns elementos dessa agricultura. Uma redução de custo, uma melhoria do sistema como um todo, um menor impacto em organismos não alvo, né? E a gente vem cada vez mais vendo qual que é a importância de não impactar esses organismos. Eu trouxe um exemplo, que é o mais clássico, né, talvez, que é o das abelhas. Quando a gente reduz o impacto nas abelhas, quando a gente tem mais abelhas, maior diversidade de abelhas no sistema, a gente tem um ganho em produtividade da soja. Né? Ah, mas a soja não é dependente de polinizador. Pois é, e ainda assim a gente tem um ganho que é estimado de 5% a 20%. É isso que os trabalhos científicos vêm mostrando. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é que isso tem um impacto na nossa saúde também. Tá? Hoje tem trabalhos mostrando que a gente tem uma quebra de DNA importante pela aplicação desses produtos, tanto pelo consumo dos alimentos, como pelos produtores, quando os aplicadores, né, quando eles não estão devidamente equipados. Tá? Então, isso aqui é um estudo, uma meta-análise, que fez uma investigação em vários trabalhos da literatura e mostrou esse efeito deletério para a saúde humana. Então, é muito importante que a gente faça a redução desses produtos. Né? A primeira saúde do sistema é a saúde do solo. A gente precisa focar nela para a gente ter um sistema mais saudável. Eu gostaria de trazer para vocês, né, uma informação que eu acho que pouca gente sabe, mas o solo abriga a maior parte de toda a biodiversidade do planeta. Mais de 50% da biodiversidade do planeta está no solo. E eu não vou me ater, né, à cadeia trófica do solo também, com certeza outras pessoas vão trazer esse conceito aqui, mas é a base da agricultura regenerativa.
A gente aprendeu isso lá na quarta série, né? A gente tem os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários, e um vai se alimentando, né, do outro. E quando a gente tem um equilíbrio nessa cadeia trófica, a gente não tem pragas que se sobressaem. Então, a ideia dessa agricultura não é ter um ambiente com menos vida. Pelo contrário, a gente tem um ambiente com mais vida muitas vezes, mas mais estabilizado. E por estar mais estabilizado, com menos ataque de pragas, com menos ataque de doenças. Falando um pouquinho da parte dos micro-organismos, né? Vocês sabem quem que é a pessoa que... Pessoa não, né? Quem que é o organismo que mais está fazendo networking nessa sala? É aquela planta ali, gente. São milhões de conexões, né, que uma planta é capaz de fazer com a biologia do solo. Ela recruta organismos que vão ajudar ela a combater estresse hídrico, que vão ajudar ela na aquisição de nutrientes, a descontaminar o solo, né, a controlar pragas, a controlar doenças. Eu ia trazer uma informação aqui, mas eu vou deixar para o Paulo Buffon, né? A gente combinou, né, Paulo, que vai ficar para ele. Ele vai mostrar para vocês que o melhoramento genético ele tem piorado a capacidade da planta de fazer esse networking. Então, isso é uma coisa, que isso é um gargalo que a gente, dentro dessa agricultura, vai precisar olhar, né? Esse aqui é um trabalho muito interessante que foi publicado ano passado, que ele mostra o seguinte: a resistência de plantas infestantes aos herbicidas, ela pode ser direcionada pela biologia do solo, né? Então, quer dizer, não adianta a gente estar o tempo todo aplicando o mesmo produto ou a gente pensar em controle de plantas infestantes só utilizando herbicida, porque a biologia do solo ela vai se modificando, o microbioma em volta da semente das plantas infestantes, ele vai se modificando para que essa planta vá adquirindo resistência a esses produtos. Bom, e por onde começar, né? Por onde a gente vai começar uma agricultura regenerativa? Por onde começar? Aí eu vou dar a minha humilde opinião aqui, tá? Pela base. E a base é o solo. Não tem como a gente começar essa agricultura sem um diagnóstico bem feito da base. Então, a primeira coisa que eu preciso entender muito bem quando eu vou começar é como é que está o meu solo, quem é o meu solo, né? Como que é a água daquele ambiente, quais são as plantas infestantes que eu tenho ali. É fazer uma diagnose mesmo do sistema. Eu falei que eu ia trazer exemplos daqui e eu estou trazendo exemplos daqui, né, Rogério? Conhece esses solos aí? Esses são alguns dos solos da fazenda do Rogério Viana. Alguns, tá? Porque em 900 hectares ele tem mais de 10 tipos diferentes de solo. Aqui eu trouxe 4. São solos completamente diferentes, com potencialidades totalmente diferentes, com limitações também totalmente diferentes. Aquele primeiro solo se chama neossolo quartzarênico. É um solo que não tem 15% de argila, que tem teores de alumínio um pouquinho altos, mas fáceis de corrigir, que tem nada de cálcio, nada de magnésio, né? Então, quer dizer, é um solo que se você não corrigir ele em profundidade, você não tem aprofundamento do sistema radicular. Sem sistema radicular, eu não tenho resiliência da planta, né? A raiz é a boca da planta, então é muito importante a gente corrigir esse solo em profundidade. Quando a gente vai para esse solo aqui, cadê o pointer? Não funciona. Quando a gente vai para esse solo aqui, a gente vai para um solo raso, né? Solo extremamente jovem, com teores de manganês tóxicos, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que tem que ser corrigido, e a gente corrige isso geralmente com calcário, né? Quando a gente vai para esse solo aqui, eu vou mostrar ele daqui a pouco, eu vou pular ele. Quando a gente vai para esse solo aqui, a gente vai já para um ambiente alagado, para um ambiente de maior acúmulo de matéria orgânica. Toda vez que vocês estiverem num ambiente com mais água, vocês vão estar num ambiente que tem mais facilidade para acumular matéria orgânica, tá? Então, vocês percebem como que, assim, cada solo é um solo, cada solo se comporta de uma forma, né? Esse solo aqui, por exemplo, ele é um problemão, né? O Rogério tem aqui um problemão. Ele tem um solo com teores de alumínio extremamente elevados. Isso faz parte do material de origem desse solo. E ele tem um problema um pouco mais sério, que é assim, você corrige. O primeiro solo, ele também tem problema de alumínio, né? O solo quartzarênico, no caso dele, né? Só que você corrige e está tudo certo. Você vai demorar para ter problema de novo. Esse aqui, ele corrige hoje. O ano que vem, ele está com problema de novo. E isso tem a ver com o tipo de mineral que tem na fração argila desse solo.
né? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês comecem a perceber que cada solo é único, cada solo ele tem características peculiares, né? Esse solo aqui é um solo muito comum na região de Goiás. Aqui também eu costumo brincar que o Mato Grosso é o balaio de gato do sistema brasileiro, né? Por quê? Você tem de um tudo aqui. Você tem aqueles solos extremamente intemperizados, aí de repente você vai numa área com solos extremamente jovens, que têm comportamentos muito diferentes, tá? Esse solo aqui, ele é o ancião dos solos, ele é o mais velho de todos. Nós, aqui no Brasil, temos o 1/4 de terra com maior quantidade de carga positiva do mundo. Agora, dá para eu tratar igual um solo que tem predomínio de carga negativa por um solo que tem predomínio de carga positiva? Gente, mudou tudo, mudou a lógica do solo, tá? Isso que acontece nesse solo. Esse solo ele é tão velho, tão velho, tão velho que nem alumínio ele não tem, tá? Nem o alumínio fica nesse solo de tão velho, de tão intemperizado que ele é. Eu atendi uma produtora esses dias que a área dela inteirinha era de latossolo acre. Eu brinquei com ela, falei, o que você tem aqui são argilas arenosas, né? Por quê? Você tem um solo com 55% de argila, às vezes, mas que a capacidade de retenção dele é extremamente baixa. Por quê? Porque a CTC efetiva desse solo é 1,5, né, gente? Isso quer dizer, é nada de CTC, tá? Bom, aqui começa um pouco do trabalho que a gente faz dentro da Herbio, né? A gente tem é quase que um trabalho de extensão, é quase uma empresa dentro da universidade que presta consultoria para o produtor rural. A gente vai na propriedade, identifica os tipos de solo, faz a proposta de manejo, né, para esses solos e identifica quais são as doses adequadas de herbicidas para esses solos. E eu queria que vocês observassem a diferença do primeiro para o segundo solo. Aqui a gente tem um latossolo vermelho distrófico, aqui a gente tem um latossolo vermelho acre. 44% de argila, 50%. 2,5% de matéria orgânica, 2,4%. Quer dizer, em termos de matéria orgânica e de teor de argila, está tudo igual. Se vocês olharem a bula do produto e se vocês olharem o solo na propriedade, vocês vão prescrever, com certeza, sem nenhuma dúvida, doses iguais. Só que esse solo, com 1/4 da dose do produto, ele já tinha dado controle. E esse aqui, eu precisei da dose cheia para dar o mesmo controle, né? Então, mostrando aí a importância da gente ter um olhar mais cuidadoso, mais personalizado para os solos que a gente tem na propriedade. Agora eu vou falar de solos que a gente tem aqui no Mato Grosso, que a gente tem no sul do país, que a gente tem no norte, que a gente tem na Bolívia, né, Márcio? Que são os solos de argila expansiva. Esses solos, essa foto aqui é da Bolívia, eles têm a capacidade, as argilas têm a capacidade de se contrair na época seca e quando tem água, elas incham. Então, você tem fendas no solo quando está seco e você tem o que a gente chama de relevo julgai quando está na época úmida. Inclusive, uma vez um produtor falou assim para mim, bom, essas ondinhas, elas me atrapalham, né? Porque o bracinho do pulverizador, você imagina, você fazendo uma pulverização em cima de um negócio desse, né? E aí, o que ele faz? Ele passa o maquinário lá para dar uma planada no solo, né, gente? Adianta? Não. Por quê? Porque é da natureza do solo, quando ele expande, formar novamente o relevo julgai. Então, a gente precisa buscar outras soluções. E é por isso que eu insisto, a gente precisa conhecer nosso solo. Aí, detalhe, esse solo é um solo de fertilidade altíssima, V%, beira 100%, né? Agora, eu não troco aquele latossolo acre por esse solo. É um solo que você perde produção se chover, porque ele alaga. Ele é um solo que você perde produção se não chover, né? O produtor às vezes tem que fazer o plantio vezes seguidas por conta da falta de água. Então, é um solo que tem um intervalo hídrico de trabalho muito, muito, muito estreito. Bom, agora eu vou mostrar a área que me fez realmente falar, olha, essa agricultura, né, ela é realmente assim diferenciada de tudo que eu já tinha visto, né? Eu trouxe esse exemplo só por uma razão. Solos são como pessoas. Solos jovens, solos bebês, eles adoecem rápido e eles se curam rápido. Solos mais velhos, eles demoram mais para adoecer, mas eles também demoram mais para se curar. E esse é um solo extremamente jovem. Ele é um recém-nascido quando a gente pensa em termos de solo, né? E ele está num processo muito sério de desertificação. A gente vê níveis de desertificação aqui. Aqui a soja está feia, aqui ela já não nasce mais. Lá
aqui ela já está quase morrendo. Lá em cima já não é soja, é caruru, né? Quer dizer, a soja já não consegue mais nascer. De repente, nem caruru não nasce. E, de repente, você vê a superfície do solo cheia de sal. Um ano depois, né? E a gente vê cogumelos na área, a área restabelecida, né? Essa área, quem conduz os trabalhos nela é o consultor Márcio Eliomar, ele está sentado ali, né? Esse homem de cabeça branca, barbudo, cara de mafioso ali, né? Faz assim, ó, Márcio, povo. Tá? E é assim, é esperança, né? O que a gente vê ali. É realmente uma transformação acontecendo. Né? E o que foi feito nessa área? Simplesmente foi respeitado esse solo. As práticas foram direcionadas para aquele solo que a gente tem. Então, você tem manchas de sal, foi colocado composto orgânico na mancha de sal, ele entrou com plantas de cobertura na área, aplicação de biofertilizantes e um ponto fundamental, redução do uso de pesticidas químicos. Né? Não tem como eu manter a vida se eu estou colocando o tempo todo substâncias que vão causar a morte de alguns micro-organismos e o benefício de outros, tá? Eu costumo falar muito isso. As pessoas às vezes falam, porque o químico mata tudo. Não, não é isso. Tem organismos que são beneficiados pela aplicação de pesticidas químicos, só que tem também muitos organismos que são prejudicados. O que você causa é um desequilíbrio, e esse desequilíbrio causa uma perda de funcionalidade desses sistemas. Bom, já falei isso, né? Os pesticidas são os herbicidas são os pesticidas mais aplicados de todos eles, né? Mas eu gostaria de saber se vocês já se fizeram essa pergunta aqui. As plantas infestantes, elas sempre trazem prejuízo? Por que cada vez que a gente vê 2 pezinhos de qualquer coisa no meio da lavoura, a gente já entra aplicando? Né? Por que a gente tem esse olhar tão crítico para a planta infestante? Ela realmente causa tanto dano assim? E o que me surpreendeu ao longo dos últimos anos é perceber que não. Que o dano causado pela planta infestante é completamente dependente do nível de infestação. Então, esse trabalho aqui são 2 experimentos de campo, cana e cana. Testemunha com capina e sem capina, produziram a mesma coisa. Interessante que as testemunhas, mesmo sem capina, produziram melhor, embora a gente não tenha diferença estatística, mas em valores absolutos produziram melhor do que qualquer aplicação de produto. Ou seja, não é sempre que o herbicida vai me trazer um benefício, né? Eu sempre escuto assim nas fazendas. Doutora, eu apliquei um pouquinho a mais por segurança. E aí eu sempre pergunto, segurança de quem? Não existe segurança em aplicar mais do que o necessário. Eu quero voltar aqui. Os herbicidas sempre aumentam a produtividade? E a resposta também é não. Gente, eu não estou falando que não precisa de herbicida, tá? Não estou falando isso. Muitas vezes a gente tem níveis de infestação que realmente você tem que entrar. Agora, a gente precisa fazer uma tomada de decisão mais inteligente. Em medir nível de infestação, medir quem é a planta que está lá e ajustar doses. Porque o que eu gostaria que vocês saíssem de mensagem dessa apresentação é o seguinte, né? A planta infestante pode causar dano? Pode. O herbicida pode causar dano? Também. Tá? O herbicida é um produto que a função dele é matar uma planta. Então, não é muito real esperar que ele não tenha um efeito sobre a nossa cultura. Como reduzir o uso desses produtos? Bom, a primeira estratégia é saber quanto de planta infestante você tem. Então, o manejo das plantas infestantes precisa ser diferenciado entre talhões. Não faz sentido eu aplicar a mesma dose de produto numa área que não tem praticamente nada de planta infestante de uma área que está toda infestada. Não tem sentido eu aplicar as mesmas moléculas quando eu tenho grupos de plantas totalmente diferentes. Eu preciso direcionar o meu manejo em função daquilo que eu tenho. Eu preciso fazer um manejo personalizado. Monitoramento. Monitoramento é uma palavra fundamental quando a gente fala de agricultura regenerativa. Outra coisa que ninguém olha, água. Tudo bem que eu trouxe o pior exemplo, né? Eu peguei aquele produtor assim que tem a pior água que eu já vi, né? Mas acontece, tá? A gente tem águas. Aqui no Cerrado é muito comum problemas de água com ferro e alumínio, coisa que ninguém nem mede, tá? Cálcio e magnésio acontece? Acontece.
Alta condutividade acontece? Acontece, mas o mais comum para quem está no cerrado é excesso de ferro, tá? Aqui nesse caso era uma questão de condutividade. Então, das 9 águas dessas fazendas, né, é um grupo que tem muitas fazendas, 2 não tinham como ser utilizadas. Né? Então, quer dizer, o que adianta você fazer uma aplicação com uma água que não tem qualidade nenhuma para aquilo? Né? E aí o que eles fizeram foi começar a captar água da chuva nessas fazendas. Essas águas que estão em cor mais clara aqui, elas podem ser corrigidas. Existem aditivos que podem fazer a correção dela. Eu queria lembrar uma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma expressão matemática, isso não é uma expressão química, tá? Quando a gente está falando de correção de cauda, a ordem dos fatores altera o produto. A correção de pH, a correção de elementos que podem alterar a conformação das moléculas e reduzir a eficácia, ela precisa ser feita antes da adição do produto na cauda. Eu já mostrei, né? Esse aqui. Então, fazer o ajuste de doses em função dos solos. Vou trazer um exemplo aqui que eu gosto muito, que é o exemplo de sulfentrazone. O sulfentrazone, ele não gosta de solos que tem esse F aqui, ó. Tem F, esquece sulfentrazone. F é de férrico, solos com teores elevados de ferro. Essa molécula não funciona, então eu preciso trocar a molécula nesses casos, tá? Então, o que a gente faz, na verdade, é um ajuste da dose, né? Às vezes eu precisaria de doses até mais altas. Dentro do nosso grupo, quando isso acontece, a gente geralmente troca a molécula. Esse aqui é um caso clássico, né? O Provence ele teve a dose de bula dele reduzida por conta de tantos casos de fitointoxicação. E a gente já mostrava isso lá em 2020, né? Que 1/4 da dose do produto estava fazendo o controle, que a gente não precisava usar as doses que estavam prescritas em bula. A gente faz esses testes, gera uma tabela, né, com as doses em função dos solos, joga isso num modelo matemático, onde a gente vai considerar a quantidade de palha, ciclo daquela cultura ou daquela variedade cultivar que você estiver utilizando, essa dose que sai do solo, enfim, a gente usa alguns fatores para gerar, a partir das doses que são calculadas nos experimentos, qual que é a dose que a gente vai levar para campo. E aí a gente leva para campo. Esse daqui é um trabalho feito em campo, né, na propriedade da Marion Compier, que eu já falei dela aqui hoje, ela está ali sentada na segunda fileira. E o que a gente viu nesse trabalho dela? A gente viu, primeiro, que as plantas infestantes não tiveram um efeito tão acentuado sobre a produtividade quanto a aplicação dos herbicidas, né? E que a redução dos herbicidas, aqui são as doses reduzidas, né? Não afetou a produtividade, quer dizer, eu reduzi a dose e produzi igual, ou a redução da dose aumentou a produtividade. Algumas moléculas, gente, têm mostrado perdas de 10, 12 sacas por hectare de closulam. Nós temos 3 experimentos de campo com diclosulam mostrando que a dose de pula levou a perda por volta de 10 a 12 sacas de soja por hectare. É muita coisa. Então, eu repito, não existe segurança em aplicar doses mais elevadas do que a dose que aquele solo precisa. E o trabalho que a gente faz, basicamente, é de calcular qual é a dose adequada para o solo da propriedade. É o mesmo trabalho que é feito para chegar na dose que está na bula, só que a gente faz isso para a realidade do solo que está na fazenda do produtor. Formas alternativas de controle. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa caminhar, né, nesse cenário. Uma coisa que a gente tem usado muito, que tem sido muito interessante os resultados, são as plantas de cobertura. Elas realmente têm um efeito incrível, né? Não tem uma palhada melhor, não tem um herbicida melhor do que palhada. Além disso, também, muitas vezes elas têm um efeito alelopático sobre algumas plantas. Então, por exemplo, a gente fez uma experiência de controlar colonião com crotalária, e foi muito interessante, a gente conseguiu um efeito muito bom. Algumas vezes a planta infestante, algumas vezes não, né? Ela quase sempre está indicando alguma condição, ela é uma planta indicadora, né? A gente chama de planta daninha, a gente está falando que ela está causando um dano, eu não gosto muito desse nome. Né? Tem muita gente que fala, são plantas indicadoras de ambiente. Já tem muitos trabalhos mostrando, por exemplo, que
que o pé de galinha, ele gosta de ambientes compactados, né? Uma vez eu estava atendendo uma produtora e a gente olhava pelo field view a área dela de pé de galinha e você via que era exatamente nas bordas de talhão. Então, ele começava nas bordas de talhão e depois ia entrando, porque são as áreas de maior compactação. Então, é muito importante a gente também trabalhar o ambiente, a gente melhorar o ambiente para reduzir a infestação de uma determinada planta, né? Vou fazer uma analogia aqui. Às vezes, a gente está com uma dor de garganta e toma um antibiótico, né? Mas se eu estiver todo mês tomando antibiótico, é porque eu estou precisando melhorar a minha imunidade. Então, quando a gente vem com níveis sempre muito elevados de plantas infestantes em alguma área, a gente precisa entender por que aquelas plantas estão lá, né? Lá no exemplo da Bolívia, a gente viu, por exemplo, que o caruru ele nascia onde a soja não nascia. A partir do momento que o solo foi corrigido, que a salinidade do solo foi melhorada, foi retirado não, mas foi quelado, né? Aquele sal que estava no solo, a planta de soja voltou a se reestabelecer e as infestações de caruru começaram a reduzir. Então, a gente precisa também olhar para isso, né? Entender o que elas estão fazendo ali. Bioherbicidas. Bom, a gente tem algumas promessas, né? Mas a gente ainda engatinha quando a gente fala de bioherbicidas em relação a quando fala de biofungicida, bioinseticida. Mas tem algumas coisas surgindo aí. Produtos que inibem a germinação de plantas infestantes. Então, hoje a gente sabe que a biologia do solo, ela direciona a germinação das plantas infestantes. Existem empresas investindo nesses trabalhos. Existe uma molécula que ela evita a floração da planta infestante. Então, a planta está lá, ela não mata a planta, mas ela inibe que essa planta continue o ciclo dela, né, e se propague mais na área. Então, tem coisas aí que vão surgindo. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter boas surpresas em relação a isso, né? Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade. Equipamentos que vêm sendo desenvolvidos para fazer a roçada na entrelinha também, para poder fazer a redução, né, do uso dessas moléculas. O que a gente vê na agricultura regenerativa é, muitas vezes, a associação de estratégias, né? Então, como a gente vai falar de fungicida, por exemplo, a associação dos químicos com os biológicos, e a gente tem conseguido resultados muito promissores fazendo essas associações. E na linha dos herbicidas, a gente precisa começar a fazer a mesma coisa, né? Eu acho que de todas as áreas, em termos dos IDAs, dos pesticidas, a parte de herbicidas é a que a gente está mais atrasado. Bom, rapidamente falar um pouco sobre a questão dos impactos nos organismos não alvo, e lembrando que esses organismos muitas vezes têm uma função fundamental, né, para a saúde do sistema e inclusive para a produtividade dos cultivos. Mas não é muito fácil da gente fazer essa predição. Por quê? Porque, como vocês viram, a quantidade de produto que fica disponível depende, primeira coisa, do solo. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é se o produto vai estar disponível. E, para isso, eu preciso ver as condições ambientais e as características do produto. Depois, a gente precisa entender também a relação do produto com os organismos. Vou dar um exemplo. As bactérias fixadoras de nitrogênio, elas podem morrer quando você faz a aplicação de glifosato. Tá? Agora, se ela vai morrer ou se ela não vai morrer, isso depende do solo. Sabe por quê? Porque o glifosato, num latossolo de caráter ácrico, que são solos de carga positiva, ele não fica ativo, né? O glifosato é um fósforo. Nesse tipo de solo, ele fica ligado com tanta força que ele não está disponível para fazer a ação dele. Então, quando você mede efeito de glifosato em bactéria fixadora de nitrogênio naquele solo, não tem efeito. Quando você mede em outro solo, você vê que tem efeito. Tá? Então, é por isso que é um pouco difícil, às vezes, a gente predizer esses efeitos. E falando do glifosato, né, a turma gosta mais de bater nele assim, eu queria dizer só uma coisa para vocês sobre o glifosato, gente. Para mim, o glifosato é o seguinte, ele é aquele que a gente conhece o efeito. Porque os outros a gente nem sabe o que eles estão fazendo. Tá? Não é porque ele seja mais agressivo do que os outros, é porque ele a gente conhece. Glufosinato de amônio tem muitos trabalhos mostrando um impacto também muito alto na biologia. Tá? E esse impacto pode ser direto, mas ele pode ser indireto. Glifosato, por exemplo, tem muitos trabalhos, esse aqui é um deles, que mostra que o principal efeito dele é a nível de microbioma. Então, ele afeta os polinizadores, por exemplo, porque ele afeta a diversidade de micro-organismo no intestino, no estômago dos organismos. A mesma coisa para nós. Tá? Então, não é um efeito direto, mas é um efeito indireto que também traz um dano. E vem a mudança.
Então, existe uma especificidade muito grande nessas questões. Tá? Ainda falando sobre o impacto desses produtos no nitrogênio, então aqui a gente testou em vários trabalhos. Durante 2010 e 2020, nosso grupo ficou muito dedicado a entender o impacto das moléculas de herbicidas no ciclo do nitrogênio. Né? E aqui a gente mostra para algumas culturas de cobertura quanto de perda que eu tenho do total de nitrogênio do sistema. E o que a gente observou? Que tanto o glifosato como o glufosinato para milheto, Braquiária decumbens e Braquiária rusiziensis aumentaram as perdas. Para a aveia preta nós fizemos, não deu diferença, nós repetimos o experimento e não deu diferença. Então também, se vai ter um efeito ou não, depende, né, da espécie de planta que a gente está avaliando. Bom, uma questão filosófica, né, para a gente terminar, eu decidi não fazer uma conclusão, porque, de verdade, quanto mais eu estudo, a sensação que eu tenho é que quanto mais eu estudo, menos eu sei alguma coisa, sabe? Então, eu trouxe essa ideia aqui, né, que é um conceito de base socrática, que ele mostra o seguinte: isso aqui é o que eu sei, e isso aqui é o que eu sei. Isso aqui é o que eu não sei, isso aqui é o que eu não sei. Quem tem mais o sentimento de não saber? Quem sabe pouco ou quem sabe muito? Quanto mais você sabe, mais contato você tem com aquilo que você não sabe. E aí, mais difícil vai ficando para a gente ter um sentimento que a gente sabe muito, né? Então, quem tiver com o sentimento que sabe muito aí, talvez pensar um pouquinho aqui, tem que estudar um pouquinho mais, viu, gente? Porque a gente, infelizmente, não... A sensação que eu tenho é assim, que a gente... Quanto mais a gente estuda, menos a gente chega numa conclusão, menos a gente sabe realmente o que está acontecendo. Bom, eu queria agradecer a minha equipe, né? A gente não faz nada sozinho. E esses meninos trabalham muito, né, para atender os produtores e para poder levar essa tecnologia para o campo. Hoje nós já passamos dos 90 mil hectares, né, então é muito gratificante, né, que um trabalho de dentro da universidade consiga trazer um impacto assim, né. E por fim, lembrar que a gente nós não somos os inteligentes do sistema, né. A gente faz parte de um sistema que é muito mais inteligente que a gente. Tá bom? Muito obrigada. Estão aqui meus contatos, minhas redes.